Mas vamos falar de SAF, né? Hoje já são mais de 100, tá? No Brasil? Em 4 anos. Em 4 anos já são mais de 100 SAFs. Contando clubes de futebol profissional? Contando tudo. Você tem SAF de clube formador. Em São Paulo tem várias, né? Espalhadas pelo Brasil. Mas mais concentrada no Sul e Sudeste, né? Você tem clube pequeno, clube regional, clube nacional, né? Hoje na Série A são 7, na verdade são 8 empresas, né? 8 clubes com modelo empresarial na Série A, 7 SAFs. Que aí tem o Red Bull, né? o Red Bull que é limitada e certamente não, mas muito provavelmente não vai aderir ao modelo SAF. E assim, mais ou menos como a gente previa, tem de tudo, tem SAF de sucesso, tem SAF, né, que aconteceu com o Vasco, por exemplo. Isso aí é normal, né? A gente, no mundo empresarial, a gente vê isso, né? Empresas com sucesso, bem administradas, empresas mal administradas. Eu nunca acreditei nessa história de que a SAF seria uma solução mágica, né? É apenas um formato, né, um modelo empresarial que possibilita e oferece, né, a possibilidade de investimentos. Eu acho que isso é fundamental. Salvou, literalmente, Botafogo e Cruzeiro, foram salvados. Eles não tinham uma opção, né? Sim. Inclusive a lei, aqui um pequeno bastidor do Congresso, a lei. Quando se entra na pauta do Congresso o formato empresarial para clube empresa, foi o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, que teve essa encomenda do Botafogo. Foi para salvar o Botafogo. E ele é botafoguense. Ele é botafoguense. O pai também. O pai inventava que era flamenguista na época de eleição e tal, mas o pai é botafoguense. E o Rodrigo Maia é muito Botafogo. Botafoguense. Os caras para ganhar a eleição até o time O César muda. Maia. O César Maia. Tem mais voto, velho. Tem mais voto. E ele diz isso em entrevista. Ele Diz isso em entrevista. Pô, eu sou doido, mas não sou maluco, pô. Na eleição eu sou Flamengo e tal. Brincando, né? Sensacional, velho. Ele fala isso. Sensacional. Isso eu não sabia aí. Ele fala. Brenner, pelo amor de Deus, pode separar isso aí, porque isso é fantástico. Fantástico. Rodrigo Maia hoje está fazendo o quê? Ele é consultor na área tributária, se eu não me engano. Deu uma saída da vida pública, né? Deu. Tá ganhando dinheiro profissionalmente, né? Mas é um cara muito fluente ainda, tá? Nos bastidores. Então foi uma encomenda dele para o Botafogo. É lógico que, enfim... era o motivo, né? Não é que esse projeto se restringiria ao Botafogo, mas era o motivo. Ele leva para a pauta na Câmara, a Câmara acaba aprovando um projeto que não era o de SAF, era um projeto aberto para qualquer tipo societário, de CSA, limitada, etc., qualquer tipo que tem na nossa legislação. Só que o projeto vai para o Senado e, nesse momento, o Rodrigo Pacheco assume a presidência do Senado. E ele é o autor do projeto das SAFs no Senado. Então ele, obviamente, encampa o projeto dele, né? E que eu acho que é um projeto mais interessante, porque o futebol tem suas particularidades, né? Não dá para você fazer um regramento sobre modelo empresarial no futebol sem algumas proteções, né? Sem algumas regras de governança, porque a gente sabe que no futebol não é só negócio. O negócio é importante, né? Mas você mexe com a paixão de centenas de milhões de brasileiros. Então a lei colocou algumas proteções em relação ao patrimônio material do clube, né? Em relação a hino, cores, clube. A gente torce para o... Você imagina o Vitória, de repente, aparecer amarelo e branco no, sei lá, em Porto Alegre. Perde completamente a identidade. Então, o Congresso aprovou a lei da SAF, tem 4 anos. Como a gente previa, imediatamente, Botafogo e Cruzeiro aderiram, porque era morte, né? E hoje é interessante, assim, se você analisar, e a pergunta também foi sobre o Bahia, né, cara? Se você analisar os modelos de SAF, a gente tem mais ou menos uma identidade nos clubes grandes, né? A gente tem mais ou menos uma identidade de acordo com o estado, de acordo com a região. Olha que interessante. No Rio No Rio, né? No Rio de Janeiro, você tem Botafogo e Vasco. Ambos constituíram suas SAFs com investidores americanos, cuja passado e cuja, né, atuação empresarial são meio nebulosas. O Textor já tinha essa dúvida, essa zona meio cinza, né, em relação ao histórico dele quando ele foi anunciado. Ele mexia com efeito especial em Hollywood, uma indústria, uma fábrica. Sugestivo. Sugestivo. Inclusive ele sumiu com balanço, né, que não foi divulgado até agora, mas enfim. E aí você tem essas duas SAFs com investidores, né, americanos, e aí a do Vasco, né, já naufragou, né? E junto com o Fundo 777, e o Textor, existe todas essas dúvidas aí em relação... É uma SAF de inegável sucesso esportivo, mas existem dúvidas aí quanto à sustentabilidade. Aí você vai para Minas Gerais, é SAF de torcedor, as duas, né? É verdade. Você tem o Pedrinho, né, dono do supermercado lá de um lado, e do outro lado os meninos, né, os 4Rs, que, né, cujo modelo ainda
suscita algumas dúvidas, né? Em relação às dívidas, né, o tratamento de dívidas e tal. E aí você vem para a Bahia, você tem uma SAF. Na Europa eles falam de clube-estado, né? Aqui a gente não chega tanto, mas é uma SAF cujo lastro financeiro é um fundo soberano, né, do país árabe. Inclusive, se o Vitória de fato conseguir, né, a SAF com o pessoal do Catar, aí já combinaria ainda mais. Catar, Pois é, não, e combinaria mais, né? Que é o fundo soberano também. Então, engraçado, tem essa particularidade aí nas SAFs dos clubes grandes brasileiros, né? E tem um ponto que você falou, é SAF de torcedor. Mas antes, por exemplo, hoje sim. Mas é impressionante assim, como caminhos distintos foram tomados, né? Pegando principalmente essas 4 de mais impacto: Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Bahia. Bahia, inclusive, chegando por último. O Vasco não tem um investidor mais presente. A SAF existe, mas tem um embrólio aí judicial. O Cruzeiro... O grupo quebrou, né? Hein? 777. Quebrou. Eu só não sei até que ponto não pode chamar de golpe o que ela sofreu, mesmo que ela tivesse errado. Eu não sei, eu não consigo, Sim. Eu não tenho matéria para dizer o que aconteceu. Perfeito. O Cruzeiro, o Ronaldo pegou, você falou que o Cruzeiro estava a pique de... Não, o Cruzeiro estava de indo, implodir. os jogadores estavam indo treinar com a Polícia Federal na porta. É verdade. Né? O Cruzeiro Isso. o que a imprensa mineira noticiou é que o Cruzeiro naquela época pré-SAF, Vicente, Cássio e você que está aqui com a gente, mais de 1.000 aparelhos conectados aqui com a gente no Bahia Futebol Clube, muito obrigado, galera, pela sua companhia, é que o Cruzeiro foi assaltado de dentro para fora. Sim, sem dúvida. Isso Foi aí. isso que fizeram com Foi. o Cruzeiro, né? Foi. E que o Corinthians está replicando, né? Com outros personagens. O Cruzeiro teve o Ronaldo, foi lá, resgatou o Cruzeiro, melhorou o produto, e assim que tem um termo que fala do tempo de vacância, que ele precisa continuar como dono até poder vender, né? E quando esse tempo acabou, que eram 3 anos, ele Não é bem vendeu. uma carência, mas é como se fosse. Tem uma expressão própria, que eu ainda vou lembrar aqui. E aí o Ronaldo vendeu o Pedrinho BH, aí virou, realmente ele entrou como torcedor, porque Sim. muita gente fala sobre o negócio não ser um negócio assim, evidentemente vantajoso. Não é rentável. Não é, né? No Botafogo você viu essa questão do Textor chegando e foi quem desbravou, né? O assunto SAF é associada ao Botafogo diretamente por tudo que você contou. E a do Bahia. E hoje, essas 4 SAF tomaram caminhos diferentes e hoje elas estão em condições diferentes. Dá pra dizer que existe o formato certo? Dá pra dizer que o que tá dando certo é porque fez aquilo, o que tá dando errado é porque deixou de fazer? O que é que, pro torcedor médio que fica muito, Vicente, tem que fazer SAF, o que é que dá pra dizer a ele quando a gente apresenta pra ele, tem que fazer SAF, mas tem SAF que deu certo, tem SAF que deu errado, pelo menos até agora? A diferença principal, sem dúvida alguma, é com quem você vai SAF. Qual é o projeto que você adere, né? Quem é que vai trazer expertise, quem é que vai trazer história de sucesso, quem é que tem know-how na indústria. Isso sem dúvida nenhuma. No processo que a gente, né, acompanhou da SAF do Bahia, através do Conselho Deliberativo, existia uma comissão especial, né, do Conselho que acompanhou esse processo de negociação, junto com Guilherme Bellintani e outras pessoas. E o Guilherme falava uma coisa, aliás, um abraço para ele, encontrei na Fonte Nova domingo, correndo atrás dos filhos, aliviado. Contei domingo de manhã. Foi? Foi. Encontrei na Fonte Nova. O Bellintani, por favor, né? Tá na hora, né? Já fiz o Abração convite. pra ele. Ele falou que ele ia fazer uns negócios, que ia viajar para os Estados Unidos, que quando voltasse estaria aqui. Domingo tava aqui. Já voltou, O homem não não falou para. nada? O homem não para. Bellintani, depois eu lhe ligo. Você vem pra cá. E aí, o Bellintani falava um negócio que eu concordo inteiramente. O mais importante de um processo de SAF não é quanto, é com quem. Perfeito. Isso é o mais importante. A gente está vendo aí o exemplo, né? O exemplo do Vasco e tal. E eu acho que isso faz toda... Isso não, acho não. Com certeza isso faz toda a diferença. Porque SAF, as pessoas falam muito no valuation, né? Não, porque meu clube vale 1 bilhão, meu clube vale 800, meu clube... Em tese, o contrato do Vasco com a 777 era maravilhoso, era lindo, maravilhoso. Era o que tinha maior investimento, estava amarrado. Em pouco tempo, acho que em 3 anos, tinha que fazer um aporte de 700 milhões, tá? O aporte, por exemplo, do Bahia, o aporte amarrado em contrato do City no Bahia é 500 milhões em 15 anos. E eu acho que já está perto da metade aí, se eu não me engano. Né? Em pouco tempo, em 2, 3 anos. Então, o mais importante não é
o número em si. O número em si é importante, claro, mas não é o mais importante. Você não está vendendo como uma padaria, uma rede de padaria, o cara pega no dono, vende, pega, né? Quer o valuation maior possível, bota o dinheiro no bolso e vai para casa, vai investir em outras coisas, vai aposentar, etc. No caso de um clube associativo, não. O mais importante é, eu quero meu clube bem administrado. Eu quero meu clube com investimento, mas com investimento aplicado de forma certa, né? Não é só dinheiro. Voltando à SAF do Botafogo, o Textor, com todas os senões que a gente tem, com toda a coisa nebulosa, né, em relação à sustentabilidade, em relação à alavancagem que ele faz, o sucesso esportivo do Botafogo é absolutamente fenomenal. Né? Ele constitui uma equipe lá de profissionais de primeiríssima linha. E a gente falou sobre isso aqui, Vicente, inclusive já acho que já tem até no bfc.com.br a informação sobre um dos assuntos aqui da live de hoje, que foi esse fumo, né, em bom baianês, para você que às vezes não está ligado na expressão que a gente usa aqui em Salvador, porque o BFC já está alcançando aí, né, outros estados e outros países, graças a Deus, como o Pablo Daniel, que está aqui com a gente, que é de Manaus, que estava acompanhando o BFC Racing, está aqui com a gente agora, que eu já vi que ele está participando no chat. Velho, esportivamente, a SAF de maior sucesso no Brasil é do Botafogo. Sem dúvida. Esportivamente, sem Só dúvida. que você vê como o futebol é algo que é tão sem controle, que a SAF que a gente mais fica preocupado hoje com o andamento em termos administrativos é aquela que deu mais retorno. E a SAF que a gente calcula como se fosse a melhor SAF do Brasil em termos de tecnologia, de investimento, de administração, de filosofia, é aquela que ainda não deu o retorno esperado, que é a do Bahia. Que é a do Bahia. Então são dois polos, né, balanças completamente distintas daquilo que a gente imagina que seja uma receita de bolo, mas que não é, porque você pode ter a melhor SAF do mundo, o melhor trabalho do mundo, mas você não controla o jogo. Não. Você não controla o que está acontecendo nas quatro linhas, pro bem ou pro mal. E né? esse é o grande risco de você colocar o parâmetro, o KPI do sucesso ser basicamente o sucesso esportivo. Porque você não controla. Você vai para campo, pode ter alguém lá tão preparado quanto, ou a bola pode simplesmente não entrar. Exatamente. E as coisas acabarem não se confirmando. No longo prazo, as SAFs são uma realidade definitiva que só irão evoluir, ou é possível temer retrocesso ou fim pelas incertezas políticas ou legais do Boa Brasil? velho. Porra. E obrigado, Essa você pergunta de ele Enem, poderia ter perguntado aqui concurso, direto, pois que foi é. generoso, fez a volta. Obrigado, Pergunta meu de irmão. concurso. Pergunta de velho. concurso, Porra, e aí, deixa eu velho? ver o gabarito aqui. Mas é interessante mesmo, porque você fala muito de segurança jurídica, né? Como sempre fala sobre o assunto, Vicente. E claro que o próprio cenário do futebol é de incerteza, né? A gente tá discutindo a arbitragem, os grupos comerciais aí, os blocos comerciais, não há uma liga ainda, enfim, como é que você vê isso? A incerteza e a insegurança jurídica é assim, o padrão brasileiro, né? Aqui as coisas mudam. É o risco Brasil. O risco, as coisas mudam enfim, tem acho que é o slogan, né, de uma rádio, ó, em 20 minutos tudo pode mudar. É a Band. E é o Brasil, né? É o slogan do Brasil também. Grande Lizardo. Você vê, assim, julgados do Supremo, né, que, enfim, até súmulas que depois, né, simplesmente se muda o entendimento e a coisa vai por outro lado. Qualquer legislação, ela naturalmente, ela precisa ser, ao longo do tempo, precisa ser modernizada, precisa ser atualizada. A própria lei da SAF, em 4 anos, já tem um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, está na Câmara, está dormindo ainda na Câmara, já com essas atualizações. Você veja, em 3 anos, né, o projeto é de 2024, em 3 anos já houve essa necessidade. Por questões de entendimento de tribunal, né, por questões de... Enfim, de como aquela lei se inseriu no mundo real, tem isso também, né? A lei, quando ela enfim, apesar dela, o projeto contar com a participação de todos os atores envolvidos naquele tema, ela não está no mundo real, ela está na geladeira ali. Quando ela vai para o mundo real, você vê que a aplicação ali, às vezes, precisa de alguns ajustes. Por exemplo, alguns juízes começaram a colocar, porque a lei, ela estabelece exatamente uma separação entre, a partir de agora, você tem a SAF e antes, ali na operação do futebol, você tem um clube associativo que vai ser sócio dessa SAF. Existiam alguns juízes que estavam dando ganho de causa para jogador. Por exemplo, teve um caso famoso no Cruzeiro, que um massagista do vôlei, massagista ou preparador físico do vôlei do Cruzeiro, entrou na justiça, o Cruzeiro devia para todo mundo, né, do vôlei. E, de repente, ele colocou como corresponsável, né, na ação, como... A SAF? A SAF. De forma subsidiária, a SAF teria de pagar. E um juiz de primeira instância deu ganho de causa, concordou com ele. Depois derrubou no tribunal. Mas, assim, você vê como
a interpretação jurídica ali ainda conseguiu, né, desvirtuar alguns mandamentos da lei. Então, essas atualizações, elas são importantíssimas, né, absolutamente importantes. Vicente, eu tenho uma curiosidade sobre contrato de jogador, para que a gente possa passar essa informação com a maior clareza possível para quem acompanha o nosso trabalho, porque o contrato de trabalho de um jogador profissional de futebol, ele é CLT, pela consolidação das leis do trabalho, né, pelas leis trabalhistas, mas é um contrato especial. Sim. O que significa esse contrato especial? Ele tem que ter folga depois de 6 dias de trabalho, ele tem adicional noturno, enfim. Tudo isso engloba esse contrato especial de um jogador de futebol? Assim, não sou especialista certo, em direito do claro, trabalho. Né, dentro da sua área. Dentro da minha área. É o seguinte, como o nome já diz, é um contrato especial Perfeito. de trabalho. Então, as regras estão ali contidas naquele contrato e ele é um contrato especial, ou seja, ele tem regras especiais. A CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas, ela é aplicada de forma subsidiária. Quando você não tem ali algo... O contrato especial enfim, é o primeiro, né? A primeira regra em relação àquela situação. E aí a CLT entra quando você não há um silêncio em relação à norma sobre determinados aspectos. O contrato especial de trabalho, ele tem prazo mínimo, prazo máximo, ele tem a questão, no caso do futebol, né? Na verdade, o contrato especial de trabalho do esporte do trabalho esportivo é basicamente para o futebol, ele é voltado para o futebol. Aí você tem a questão da multa rescisória, né? Isso é causada pelo jogador, a questão da justa causa, que tem uma base na CLT, mas o contrato especial, ele carrega essas regras especiais. Então lá tem na legislação, na Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé já tinha regras sobre isso, e a Lei Geral replica e amplia algumas coisas, e modifica algumas coisas. Ela fala na questão das férias, sim, tem direito, né, um mês de férias, isso aplicado a qualquer trabalhador. Fala em relação ao adicional noturno, que sempre foi uma grande questão nos tribunais, né, em relação ao adicional Os noturno. jogadores já entraram contra clubes e ganharam. Pois é. Colocando isso como item, né, reivindicando o adicional noturno. Pois é, porque você tem jogos ali, principalmente que passam de meia-noite, né, muitas vezes, em disputa de pênalti e tal. E aí você tinha essa questão também relacionada ao adicional noturno. É bem complicado, porque e não é à toa de ter um contrato especial, porque você tem muitas especificidades. Perfeito. Por exemplo, você está em concentração, você está numa espécie de plantão, você está enfim, regime de trabalho ali, tem várias dessas questões que precisam ser, né, a própria jurisprudência dos tribunais vai tratando isso.